Bem, amigos do Clube do Livro, estamos abrindo o nosso penúltimo encontro do Clube do Livro, falando do terço do meio do livro Walden 2. E na semana que vem todos convocados para o jogo da seleção brasileira, então não teremos encontro, e aí a gente fecha na semana seguinte com fechando o livro, né, do Walden 2. Espero que vocês estejam gostando do livro até agora. É a terceira vez que eu leio o livro. Eu acho é a vez que eu estou mais curtindo ler o livro, graças a essa experiência aqui em conjunta com vocês. Até nessa empolgação de estar lendo o livro, comprei até o livro que inspirou o nome, né, ali do como é que é o nome dele? Toriel, né, Walden. Ainda tem aqui Desobediência Civil juntos, né, aqui para poder me inteirar um pouquinho mais, né, dessa inspiração do Skinner depois. Bom, então, mas antes que a gente possa entrar no livro em si, a gente está aqui em clima de Copa do Mundo, né? E diz o bom senso que 3 assuntos não se discutem: política, futebol e religião. Desses 3, o Skinner só não discute futebol aqui no Walden 2. A gente está em clima de Copa do Mundo, todo mundo curtindo aí os jogos, as coisas, né, a expectativa do Brasil iniciar. Esse é o único assunto que o Skinner não aprofundou, né, até agora, pelo menos. Não vai aprofundar também não, mas nem aprofundou até agora nesse livro. Né? Nos outros 2, política e religião, ele entra, né, nesses tópicos, e cabe a gente estar entendendo o que ele pensava, né, sobre essas coisas aí, com essa produção que ele fez aqui. A única produção onde ele abre a cabeça dele para essas coisas, para falar, né, o que ele pensa dessas coisas aqui com a gente. Antes também de entrar nisso, né, vamos promover aqui o comportamento de leitura, depois promover a Psiclin e a Psicursos. E aí sim a gente cai para falar do livro. Tá? Então, iniciando aqui, promovendo o comportamento de leitura, e a reflexão que eu trago para vocês aqui hoje são alguns pontos esporádicos, assim, né, sobre que me fizeram ficar pensando nessas semanas aí, sobre o que eu ia falar com vocês aqui. Né? Eu fiquei pensando sobre o autor favorito das pessoas. Elas geralmente têm uma banda favorita. E elas podem ter um autor favorito. E eu não consegui puxar um autor favorito da minha memória, assim, para dizer, eu gosto desse cara aqui, eu tenho que ler tudo. Ou algo desse tipo, assim, sabe? Não consegui. Mas algumas pessoas até têm autor favorito. Ou um livro favorito também, da vida. Eu fiquei com dificuldade também de eleger um. Não sei se eu consegui chegar numa resposta, né? Meu livro favorito é X. Né? Então, mas ficou aí para vocês terem em mente, né? Quem é esse livro e autor favorito de vocês. Fiquei pensando sobre características psicológicas por trás de alguns personagens, de alguns padrões de leitura. Por exemplo, o leitor compulsivo. Aquele leitor que lê um atrás do outro, né? Nunca pode parar de ler, né? Aquela coisa compulsiva é isso, né? Impulso. Tá? Fica ali, né? Qual é o vazio interior que ele está escondendo, né? Com aquela compulsão toda compulsão, a gente pode trabalhar metaforicamente dessa forma. Podemos falar também do leitor acumulativo. Não sei se vocês conhecem esse, é aquele que fica guardando livros e outras coisas assim, mas não passa adiante nessas coisas, não consegue desapegar do livro, que ele é um bem até temporário. Por acaso esse aqui está com as páginas amarelas, né? O Walden 2, eu acabei guardando ele, mas outros circulam com mais facilidade aqui na minha biblioteca. Hoje eu até tenho um espaço legal para botar os livros aqui. Antes não tinha, então era obrigado a desapegar com mais agilidade, né, dos meus livros, para estar botando coisa nova, né, ali para dentro. E como, né, um novo tipo de leitura que eu pensei aqui, a gente já falou sobre livros de ficção, sobre livros de filosofia, sobre livros de autoajuda ou desenvolvimento pessoal, né? E aí eu pensei, né, em fazer uma reflexão aqui com vocês sobre livros de intimidade. Tá, que são, ou como no popular as pessoas gostam de falar, livros de sacanagem. Né?
Então, eles vendem pra caramba. Não tenho hábito, o contato com esse tipo de leitura com muita intimidade. Não tenho como trazer para vocês aqui um exemplo da minha biblioteca, mas são livros que ocupam um valor significativo no mercado, do ponto de vista econômico, né, um valor significativo ali no mercado. Né? Eles têm pouca ou nenhuma imagem para trazer esse eixo característico deles, né, que seria a sacanagem. Né? Ali, esses livros têm pouca ou nenhuma imagem. Imagina, muito palavra mesmo, né? Muito trabalhando a imaginação por meio das palavras. Né? Imagina um cego lendo em braille um livro desses, com pegada erótica, né? Ou livro de sacanagem, não sei como é que é o nome correto aí. Né? Como é que ele sente, ele lê, ele ouve, ele vê, né? Como é que ele está lidando, se relacionando com aquela obra. Tem uns clássicos nessa área, como o Marquês de Sade, que promovia, escrevia, né, esse tipo de literatura, e aí foi preso por conta disso e torturado e continuava escrevendo mesmo assim. Né? Ele até gostava da tortura, era um masoquista, então ele usava esse tipo de coisa para poder potencializar, né, o tesão dele e expressar esse tipo de coisa para fora, e muitas pessoas conseguiam se estimular com aquilo. Tá? Esse estímulo à imaginação no campo sexual, eles vão eliciando, né, ele é por meio das palavras, né, mas eles vão eliciando uma série de respondentes de tesão nos leitores, né, que ficam mobilizados por aquilo. Tem gente que chora lendo um livro, tem gente que ri, né, com uma determinada passagem do livro, e tem gente que pode se excitar também, né, com esse material. Diz o Freud, existem desejos que existem para não serem realizados. E aí uma boa maneira de estar não realizando, de repente, esses desejos pode ser justamente esse tipo de leitura. A fuga para a imaginação, ela acontece quando a gente lida com um ambiente real mais aversivo. Aversivo seja pela privação, seja pelas frustrações da monogamia, seja pelo esquema aversivo de controle, né, dos impulsos sexuais, aí que as pessoas acabam convivendo, né, com esse tipo de contingência aí. E aí, para poder lidar com esse tipo de frustração, um dos caminhos é escrever ou ler esse tipo de literatura, onde você transcende ali a imaginação e consegue viver por meio de um outro personagem um desejo, de repente, que você não quer viver, ou não tem coragem para viver, ou, enfim, acha melhor não viver no mundo real. Enfim, então é um mercado editorial aí que cresce, né, com o passar do tempo. Romances eróticos, né, ou livros com esse tipo de eixo, né, guia. Bom, então promovemos aí o comportamento de leitura. Vou falar um pouquinho da Psiquim da Psicurso agora. A gente divulguei lá no grupo de WhatsApp a supervisão de verão. Quem tiver interesse aí em fazer uma turma de supervisão, é só entrar em contato comigo. A gente pode tanto abordar casos clínicos como trabalhar alguns temas, alguns assuntos, desde do ponto de vista dos comportamentos, tá? Quadros psiquiátricos, ou comportamentos mais característicos que vocês estejam com dificuldade de lidar, como também comportamentos do terapeuta, né? Ou contingências relacionadas à terapia que afetam o terapeuta, e que muita gente procura supervisão para poder lidar com esse tipo de coisa. Como pacientes que mandam mensagens com frequência fora do horário da sessão, ou querem conversar demais, ou como encerrar uma sessão dentro do horário programado. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer isso. Como esticar alguns assuntos também, quando as pessoas não querem esticar alguns assuntos. Questões relacionadas a pagamento ou estratégias de mercado. Então, são assuntos que as pessoas acabam recorrendo a supervisões como alternativa para se qualificar melhor, né, e lidar com esse tipo de contingência. Tá? Então, tantas possibilidades, né, a supervisão traz ali para a gente. Pensar nossa atuação como profissional. Um outro ponto de vista, né, alguns casos que empacam, quando a gente consegue, né, um espaço apropriado para estar conversando sobre esses casos.
Lembrando que o sigilo atrapalha, né, a gente a digerir algumas coisas, porque a gente não pode compartilhar muito elas com os outros. Então a supervisão é um local apropriado para isso. A gente consegue aprofundar nesses casos, fazer análises funcionais, entender sobre alguns comportamentos bem difíceis, e aí na próxima vez que chegar alguém no seu consultório com essa característica já, pode ser depressão, transtorno de ansiedade, transtornos alimentares, dificuldades sexuais, ou, sei lá, produtividade, né, comportamento de estudar, como a leitura que a gente vem trabalhando bastante aqui. Essas coisas assim a gente pode a gente vai estar preparado já quando chegarem essas pessoas, né, no nosso consultório de novo. Então, isso surpreende, né? Estar preparado para esse tipo de caso surpreende as pessoas, passa uma moral maior, né? Isso gera um comprometimento diferenciado na terapia também. Enfim, o caso rende de forma diferente. Né? Então entre em contato aí, já tem lá os contatos estão disponíveis ali no grupo de WhatsApp. Tá bom? Entre em contato quem tiver interesse. Lá nos contatos também eu botei o Instagram da Psicursos. Criei um Instagram para Psicursos, porque ano que vem, a gente vai terminar, daqui 2 semanas a gente termina o Clube do Livro. Né? E aí no Clube do Livro do ano que vem eu não vou usar o grupo de WhatsApp. Eu preferi migrar para o Instagram. E ali a gente pode trabalhar melhor nossa comunicação, fazer lives, deixar mais disponível ali as pessoas que querem acessar os vídeos ao vivo ou depois, né, para a gente poder. Então vai direto para o canal de YouTube da Psicursos. Né? Então já entrem ali na mensagem, busquem ali o Instagram da Psicursos, adicionem lá para seguir a gente, porque eu vou passar as informações a partir do ano que vem, eu passo as informações por lá. Tá bom? Está ainda nas primeiras postagens, eu vou estar fechando essa postagem do primeiro Clube do Livro e vou também passar sobre o segundo Clube do Livro, cujos livros eu só vou falar no próximo encontro, no próximo e último encontro, tá? Mas serão 2 livros, tá? Nessa mesma linha que a gente leu por agora, tá? Para a gente poder conhecer mais sobre terapias do ponto de vista prático e discutir algumas coisas do ponto de vista teórico também. E aí vou dar mais antecedência, né? Já vou falar daqui a 2 semanas e vocês vão ter a antecedência necessária para adquirir o livro, inclusive em Black Friday, se precisar, né? Ou em alguma outra promoção, sei lá, se precisar aí ao longo das férias e já está, né, junto com a gente. Algumas pessoas atrasaram, né, as leituras iniciais porque ficaram sabendo muito em cima da hora. Aí até adquiriu o livro, não encontraram o livro, tinha que ir em sebo e coisas assim. Então, dessa vez agora, nesse próximo projeto, esse foi um piloto da gente no Clube do Livro, no próximo a gente vai estar se preparando com mais antecedência, tá, para lidar com essas questões. Então, vão ser 2 livros, tá, semestre que vem, nessa mesma lógica, de 1 capítulo por encontro, tá, semanal, e cronograma também vou estar divulgando no próximo encontro. Cronograma, livros, tudo lá no canal do Instagram da Psicursos_BSB. Então tá lá já disponível na mensagem que a gente mandou no grupo de WhatsApp, tá legal? Então sigam aí pra gente continuar junto. Eu tô achando uma experiência muito divertida tá lendo aqui em conjunto com vocês. Tá uma leitura diferenciada, me força a prestar atenção em alguns detalhes diferentes. O fato de ter que lembrar para falar aqui com vocês e de me organizar, claro, com registros, né, ao longo da semana, eu acabo absorvendo o conteúdo do livro de uma forma diferente também. Então, a leitura coletiva, né, tem essa empolgação à parte. Eu espero que vocês estejam curtindo também isso, para a gente poder continuar no semestre que vem, com essa mesma pegada de leituras na perspectiva behaviorista radical, tá? Para aprender mais ali. Deu, né? Clean Psicursos, comportamento de leitura. Vamos seguir para o Walden 2, a ficção do Skinner. Né? O que o Skinner falava sobre essas coisas, cara? E aí a gente começa na sessão seguinte, a sessão 14, a sessão 15, né, aliás,
falando sobre como em Walden 2 as pessoas são incentivadas a engravidarem mais cedo. Então, o Skinner traz uma perspectiva diferente do que a sociedade tradicional, ou pelo menos aquela em que Skinner está inserida, né? Sociedade norte-americana, que é bem inserida num contexto capitalista mesmo, do que ela está falando, né? De que quanto mais tarde você tem seus filhos, mais você vai conseguir se preparar para criar eles de uma forma melhor. O argumento é muito fundamentado pelo lado econômico. E aí, em Walden 2, Fraser acaba batendo bastante nesse ponto. Tá? Ele diz que o Walden 2 incentiva as pessoas a serem pais mais cedo, porque as pessoas têm mais energia. Biologicamente, elas estão mais preparadas, o corpo vai sentir muito menos, tá? Se você começar a ter filhos mais cedo. A possibilidade de encerrar a linha de produção, digamos assim, né? Ela ainda pode acontecer quando a pessoa ainda é jovem. Ela teve 1, 2, 3, até 4 filhos. Tá? E ela pode encerrar a linha de produção ainda jovem, de modo que ela consiga recomeçar a vida profissional dela. Começar ou recomeçar a vida profissional dela de maneira bastante dedicada e ainda com chances de percorrer uma grande carreira, né, nesse processo todo. Em Walden 2, marido e mulher viriam da mesma condição econômica. Né? Lembrem-se que os gastos com trabalhos domésticos e com maternidade, eles são industrializados em Walden 2. Eles são propriedade da comunidade, que vai se organizar para pensar esse tipo de trabalho, e também tanto o doméstico quanto o de maternidade, ou paternidade, tá? Maternidade no sentido mais amplo aí da palavra. As crianças ficam separadas num local, qualquer um pode distribuir carinho para elas. Eles não incentivam tanto essa questão da identificação, no sentido freudiano mesmo da palavra, tá? Do Édipo, né? Que eu me identifico com meu pai, então eu vou querer ocupar o lugar dele, e aí tá aquelas coisas assim. Então, em Walden 2, elas viriam da mesma condição econômica, tá? Porque o trabalho lá tem esses créditos, né? Não tem de fato dinheiro envolvido. Da mesma condição cultural e educacional. Então eles acreditam que isso minimizaria consideravelmente os problemas de relacionamento em Walden 2. Isso poderia fazer com que relacionamentos perpetuassem, mesmo começando muito cedo e com as pessoas aparentemente imaturas. Né? Elas não vão mudar tanto na vida. Então eles dizem que a taxa de divórcio em Walden 2 não é diferente da taxa de divórcio nacional. Ela segue a mesma linha né? Então, e no Walden 2 também os relacionamentos são mais livres. Né? As pessoas podem conectar e desconectar com mais liberdade, já que elas têm seu próprio quarto separado. Dos personagens vai argumentar com Fraser, dizendo que os melhores anos da vida são... Acho que foi a Bárbara, se não me engano. Os melhores anos da vida são a adolescência. E aí, quando você começa a engravidar muito cedo, você pode acabar com esse período. E o Fraser vai contra-argumentar. Ele vai dizer que não são os melhores anos da vida, geralmente são os anos mais sofridos da vida, né, e que se você passa logo a maternidade nesse período, como as sociedades por toda a história fizeram, menos agora, né, mas por toda a história a maternidade era algo num contexto mais novo mesmo, né, os melhores anos da vida podem ser justamente os final da vida, né, da vida adulta ou da vida na terceira idade, né, onde você não teria o fardo da maternidade. Você pode ter os mesmos vínculos afetivos, mas não o fardo, né? Esse compromisso todo com a criação, com a obrigação de estar levando educacionalmente, e do ponto de vista da higiene, da segurança e de outras coisas também, as crianças até a vida adulta. Né? Hoje em dia, tem gente com 40 anos que não sai da casa dos pais ainda, né? Então não conseguia essa independência ainda para fazer isso. Na sessão 17, aí o Skinner chuta o pau na barraca mesmo. Ele começa o negócio, começa a pegar, né? Ele destrói a noção de família. Né? O Skinner ele propõe um casamento meio hippie, sabe, como unidade familiar. Tá? O Fraser vai argumentar, né, lá, defendendo o Walden 2, ele vai argumentar que a instituição familiar faliu. Esse é um discurso que a gente ouve bastante. A instituição familiar faliu, pouquíssimas pessoas dão sorte com isso.
a maioria se dá muito mal, né, com essa coisa de família, então a comunidade vai se apropriar das responsabilidades e também dessa identificação freudiana, né, com as crianças que estão crescendo, chegando agora. Tá? Ele ainda vai defender que o aparente sucesso dos experimentos de quartos separados para casais felizes. Tá? Esse foi o ponto ali que eu mais estranhei, por exemplo, no argumento dele. Ele diz que em Walden 2 eles aboliram laços forçados ou inventados. Laços de sangue, por exemplo, são baboseira, né, inventada por alguém. Então os laços eles têm que ser afetivos mesmo. Você quer estar com a pessoa, você está com a pessoa. Não quer estar com a pessoa, você não está com a pessoa. Você sai e vai viver outras conexões e isso tira reforço negativo e punição como esquemas predominantes em cima da educação e agora também da família. Tirando trabalhos domésticos também, você tira um considerável conjunto de contingências, né, de reforço negativo e punição de cima das pessoas. Então ele diz que os laços eles não são forçados, as pessoas têm que estarem felizes e felicidade é um negócio mais dinâmico. Então o quarto de cada um em Walden 2 é o seu castelo. A unidade mesmo de cada um, o resto você vai viver em conjunto pelo tempo que der, enfim, nas áreas em comum ali dele, né? Então cresce aqui no Skinner uma vibe 1984 cabulosa, assim de comunismo raiz, sabe, daquele que vai tomar conta de tudo mesmo, inclusive dos seus relacionamentos, de outras coisas que você pode ter e não pode ter, e é tudo coletivo, né, ali. Lembrando a época, né, que o Skinner escreveu esse livro, tá? Pra gente pensar esse tipo de coisa. Claro, ele vai tentar embasar com uma filosofia liberal científica, mas na real é comunismo raiz, assim que ele estava botando aqui. A gente não sabe ainda se é a ideia que o Skinner de fato quer, sabe? Dizer assim, o futuro vai ser feliz com as pessoas assim, tá ali. Mas ele está escrevendo esse tipo de coisa com um dos protagonistas dele, né? Defendendo isso aí tudo. Tá? Ele chega a falar, né? O Fraser chega a falar num determinado ponto aqui que no futuro gravidez vai ser geneticamente arranjada, já que eles orgulhosamente acabaram com a unidade familiar, que agora pertence à comunidade. Então a gravidez não vai ser um negócio do casal, sabe? Querem engravidar ou não querem engravidar, ou qualquer coisa assim. Então, cara, se você não ficou chocado com essas ideias do Skinner aqui nesse livro, eu fiquei. Tá? Independente da sua orientação política, se é de direita ou se é de esquerda, tá? Me surpreende, né? O Skinner está botando as coisas de forma tão revolucionária, assim comparado com o modelo que ele vive, que era um modelo muito mais próximo do que acredito a maioria de nós vivemos, tá? Que eu não conheço todos vocês, né, para poder estar falando esse tipo de coisa. Então, enfim, essa surpreendente primeira abordagem do Skinner sobre família, casal, pai e mãe e filho, também no meio do caminho. Tá? Ele botou a filha dele dentro de uma caixa, né, o Skinner, lá para poder criar o berço, né, dela todo equipado, todas essas coisas assim, que ele trouxe essa ideia também para o Walden 2. Disse que a comunidade tinha que proporcionar berçários mais ou menos dessa perspectiva. Só que agora ele já traz uma perspectiva que ele não viveu, nem que seja na infância. Claro, a filha, depois que saiu do berço do Skinner ali, ela foi viver uma vida relativamente comum norte-americana. Fez escola, fez faculdade, entrou no mercado de trabalho, né? Enfim, lida lá com seus relacionamentos, com as suas coisas. Então, começar o livro falando dessa parte ali, a gente vai acompanhando ele, né? O cara fez isso mesmo, ele já era fora da caixa, né? Estava botando a filha dele dentro da caixa, né? E aí agora ele dá esse salto revolucionário aqui, né? Para poder falar do fim da unidade familiar, que é um discurso que a gente viu muito na política nessa nossa eleição agora. Não exatamente, né, a mesma coisa que o Skinner estava trazendo aqui, mas um discurso que, no nosso contexto político, eles se apropriaram disso, né, do que a gente está falando da falência da estrutura familiar. Não é exatamente uma falência, ou pelo menos não ainda, tá, mas essa instituição família vem se transformando. Isso sim a gente pode falar, e ela foi estável por muitos e muitos anos, tá, praticamente desde a agricultura ela tem uma dinâmica bastante estável. E agora, 10 mil anos, né? 12 mil anos parece que a agricultura tem,
Então, e aí agora ele vem falar de uma revolução nesse nível. Então, ele está batendo no pilar da nossa cultura, da nossa civilização. Quando você vai fazer uma reforma, né, você pode ousar algumas coisas, mas você tem que tomar cuidado com isso tudo. Se eu vou quebrar esse pilar aqui que sustenta as coisas, eu tenho que botar outros, né, no lugar, para o negócio não cair. Eu não vou derrubar o pilar, ele cair em cima da minha cabeça. Né? Então, naturalmente, os outros personagens, né, Burris, Castle, o Steve, o Geminic, a Bárbara e a outra que me fugiu o nome agora, Mary, eles dão uma estranhada inicial ali. Muito mais o Castle com o Fraser, né, batendo cabeça ali com algumas coisas, e os outros mais de espectadores. Aí vai ficando tarde, e o Fraser pede para encerrar o assunto no momento e ir dormir, porque os benefícios do sono, ele dá uma pincelada em algumas coisas assim. Depois eles vão fazer, eu acho que, aliás, antes deles pincelarem para isso, ele vai... eu não sei se é logo depois da sequência ou se eles vão dormir, no dia seguinte eles têm que trabalhar. Mesmo os visitantes ali de Walden 2 têm que trabalhar para pagar a sua estadia, né? 2 horas de trabalho diário. Falando assim, dá até vontade de trabalhar. Nossa, 2 horas por dia, assim, eu acho que eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. Assim, quando você pensa 8 horas ou mais de jornada por dia, às vezes dá assim, um cansaço, né, para falar isso. E aí depois o trabalho braçal. Aí o Burris e uma outra pessoa lá, se eu não me engano foi o Steve, eles vão fazer um trabalho braçal. Pegaram lá para fazer algumas coisas de empilhar toras de madeira numa parede, umas coisas assim, né? E o Burris, que é um cara mais velho, né? Ele é um professor universitário, tá? Ele começa pegando aqueles pesos, aí ele começa a sentir o peso daquilo, e aí ele se adapta depois, muda, ele prefere fazer algumas coisas e o Steve carrega mais o peso ali. Enfim, mas eles acabam se adaptando ali com a tarefa. E aí o Steve já manifesta a possibilidade de ficar em Walden 2. Né, ele já começa a expressar vontade, né, como se ele estivesse dizendo, estou sendo convencido pelo Fraser, né, eu estou querendo vir para cá mesmo. Tá, e o Burris dá uma contra-argumentada, né, inicialmente, mas termina por ali, esse primeiro momento. E aí eles tinham um tempo ainda antes de se encontrarem, acho que se não me engano era no jantar, e aí o Burris, ele acaba tirando um cochilo. E eu acho que o Skinner insere essas passagens justamente para mostrar como na nossa sociedade o ritmo de trabalho e a forma de se relacionar com as pessoas e com a cultura não permite, né, esse tipo de pequenos descansos ao longo do dia. É tudo muito quadrado, encaixado e sobrecarregado. Né? Então, ele faz isso, se sente muito melhor, né, quando ele acorda depois daquele cochilo, porque ele é um senhor de idade, fez uma força física, só que ele acorda 1 hora atrasado. E aí ele acorda meio com ansiedade, assim, né? Caramba, estou 1 hora atrasado, tá? Típico de quem está condicionado na nossa sociedade. Tá? Quando você desliga o despertador e volta para dormir, aquela situação frustrante, né, que acontece muitas vezes, então você acorda com aquela ansiedade, né? Eu vivo muito essa situação, por exemplo. Então eu sofro de acordônia, né? Dificuldade de acordar. Para dormir eu acho uma maravilha, mas para acordar eu tenho dificuldade. Então é uma das coisas que eu tenho dificuldade. Lá não, como tudo muito flexível, né? As coisas, o trabalho, os horários. E aí ele chega no grupo, eles devem estar preocupados comigo. Chega lá, não tinha ninguém preocupado com ele. Eles estavam fazendo piada sobre o sumiço dele, né? Se ele tinha sumido, com teorias conspiratórias, assim, né? Se ele tinha sumido para ensinar as ovelhas a fugir do fio eletrificado que cercava elas ali. Ou se ele entrou em algum dos cubículos dos bebês para poder gerar uma identificação mais freudiana com eles ali e boicotar o experimento de Walden 2, né, com esse suposto risco que as crianças podem ter, não seguindo essa identificação freudiana, né, e tal. Aí ele estranha as pessoas fazendo piada dele nesse sentido e tal, e acaba, né, terminando de acordar. Só depois que ele chega lá e que vê que de fato os outros estão numa vibe tranquila também. E aí começa uma nova rusga entre Burris e Fraser, tá? Sobre o Walden 2. Ali, quando Burris faz menção de que o Walden 2 seria como essas sociedades alternativas que já nasceram e morreram ao longo da história, tiveram várias, né, ali nessa pegada, e o Fraser não gosta, né, disso de
de que negócio é esse? De que está dizendo que o Walden 2 vai falir como essas outras coisas. Não vai falir não, nós estamos indo muito bem, e aí segue o jogo, estamos assim mesmo e tal. Então eles começam a ter uma rusgazinha, né, ali. Enfim, mostrando aí as duas, o que eu falei, a cabeça do Skinner, né, esse tipo de coisa. É o Burris de um lado, é o tipo o anjinho ou o diabinho, sei lá, e o Fraser seria o outro, né, o anjinho ou o diabinho também do outro lado ali, cada um buzinando. Você é capitalista, você é comunista, né? Você faz isso, você faz aquilo, tal. Aqui a sociedade é melhor ali. Né? Então eles começam uma rusgazinha ali de novo, né? As DRs, né? Eles são dois acadêmicos. O Fraser não é mais um acadêmico, mas já foi. A formação dele é essa. E o Castle, ele é o Burris, né? Ele é professor também, acadêmico. Então eles estavam lá discutindo algumas coisas assim. No dia seguinte, eles começam a entrar em outras áreas. Aí a DR já é mais Castle, que é o professor de filosofia, e o Fraser, tá, que é o cara lá de Walden 2, né, que tá levando, né, o pioneiro, que teve a ideia, né, lá com relação às coisas de Walden 2. Então o Fraser provoca o Castle sobre definir uma vida boa, para que ele possa, com engenharia comportamental, perseguir essa vida boa, construir as condições contingenciais para as pessoas se comportarem assim, sentindo felicidade. Tá? E aí o Fraser, né, já disse que filósofo acha impossível definir esse tipo de coisa, embora exista toda uma linha inteira, um dos campos da filosofia é filosofia política, ou seja, aquilo que vai falar sobre moral e ética. Em outras palavras, as regras para uma vida boa em comunidade. Esse campo, né, da filosofia política ou da filosofia ética, tá, ele vai falar justamente desse tipo de coisa. Mas o Castle meio que dá uma esquivada no começo, aí o Fraser se aproveita, né, desse tipo de postura inicial do Castle. E aí ele fala que definir a vida boa é como uma centopeia aprender a andar para frente. Simplesmente andar para frente. Né? São 100 pés. Né? Ela não consegue pensar em cada um desses pés para andar para frente. É uma boa analogia se você parar para pensar. Sabe? Você não consegue pensar em todos os... Quando você vai andar, você só tem 2 pés. Imagino eu. Né? Então você vai andar para frente, você não pensa direito qual é o pé, qual não é o pé que você vai começar. Você anda para frente. Né? Põe um pé na frente e começa. Imagina se você tivesse 100 pernas. Então, felicidade é um pouco isso. Não fica pensando demais. Felicidade é isso, felicidade é aquilo, felicidade é aquilo. Não. São 100 coisas. Você tem que botar 50 para frente de uma vez e 50 para frente na sequência. 50 para frente de novo, 50 para frente na sequência, né? Ou o máximo possível, dezenas para frente de uma vez. Assim. Então, eu gostei dessa analogia que ele coloca da centopeia. Tá? Como aprendendo a andar como sendo uma boa referência para a gente ser feliz. Tá? Ser feliz é complexo, cara. Tem muita coisa envolvida. Se duvidar, são mais de 100 variáveis até envolvidas. Mas aí, depois de mandar essa da centopeia, ele já começa a listar algumas coisas. Por exemplo, saúde é melhor que doença. Então, viver com saúde é melhor que viver com doença. E aí ele já vai defender que em Walden 2 os bebês ficam protegidos até uma fase da vida sem pegar bactérias de ninguém. E depois o estresse é muito menor em Walden 2. A jornada de trabalho é de 2 horas por dia, cara. O estresse é muito pequeno. Ainda mais você tá livre de trabalho doméstico ainda. Sabe, louça e roupa e essas coisas assim. Que eles usam muito pouco, né? Isso aí. Então, ou industrializaram esse tipo de coisa. Então, até a maternidade e a paternidade você tá livre se você quiser. Né? Ser pai lá é voluntário. Você vai lá e fica com seu filho no berçário. Se você não quiser, você não fica. Alguém vai ficar para você. Aí você vai fazer outras coisas, como trabalhar, ou se relacionar, ou, sei lá, fazer outras coisas. O filho é da comunidade. Né? Essa coisa assim. Então, ele está pregando isso, né, ali. Então, de que o estresse é menor, então a saúde é melhor que a doença. Que menor quantidade de trabalho possível também é um sinal de vida boa. Principalmente o trabalho que está controlando comportamentos por meio de esquemas aversivos, tá? Por meio de reforço negativo e punição. Tá? Eu trabalho para não ser demitido. Eu vou estudar para não reprovar de ano. Né? Essas coisas assim de reforço negativo. Tá? Então, esse tipo de trabalho diminuindo muito também é sinal de uma vida mais feliz. Em Walden 2 eles têm esse esquema de trabalho por créditos, que vai dividir ainda trabalho braçal de trabalho intelectual, né? Para a pessoa não saturar de um tipo de trabalho só. E não esquecer que nós somos mente e corpo, né, ao mesmo tempo ali.
Também outro traço de vida feliz é quando você tem a chance de exercitar talentos e habilidades, né, na sociedade que você vive. E como você tem uma carga de trabalho muito pequena, mesmo que seja uma carga de trabalho chata, você vai ter tempo, cara, para poder aprender a tocar um instrumento musical, ler quantos livros você quiser, dormir pra caramba, se quiser, jogar futebol ou sei lá, outras coisas. Eles não incentivam o esporte de competição, né? Mas fazer outras coisas que você queira ali. Tá? Fazer seu crossfit, né? Ou qualquer coisa assim nesse sentido. Não existia naquela época crossfit. Pelo menos ele não menciona, né? Que isso. Eu nem sei quando foi inventado esse negócio de crossfit. Outro argumento do Fraser para falar da vida boa é quando você tem a chance de desenvolver uma relação afetiva. Se você não está sobrecarregado ou até mesmo soterrado por trabalho trabalho na empresa, trabalho doméstico e trabalho da maternidade, você tem a chance de desenvolver uma relação afetiva, né, com mais qualidade. Também outro último traço de vida boa que ele traz aqui é quando você consegue relaxar e descansar. Tá? Então você não força a felicidade, mas você consegue, com engenharia comportamental, a nível macro, que é isso que eles estão fazendo lá em Walden 2, você consegue favorecer contingências para que as pessoas possam ser felizes. Você não precisa forçar nada, elas podem ser felizes sem você forçar. Então, olha que ousadia, né? Ali ele está falando de eu vou, né? Quando John Watson, em 1913, escreve o Manifesto Behaviorista, né? Lá e ele funda o behaviorismo metodológico, né? O Watson era um cara polêmico. Ele gostava de provocar as pessoas, né? A própria experiência com o pequeno Albert mostra um pouco isso, como ele gostava de provar muito na real, na tora, assim, nas coisas. E ele ainda não chega num congresso de psicologia naquela época e diz assim: dê-me 6 crianças e as condições necessárias e farei delas o que eu quiser. Presidente da República, banqueiro ou bandido. Ele coloca assim. Tá? Então olha que interessante quando ele coloca isso. É uma jogada de marketing, claro, né, que o Watson está fazendo. Ele tem essa personalidade provocativa. Então você pode dar 6 crianças para ele, coisa que ninguém vai fazer, né? Mas quem quiser dar as crianças lá para ele só não vai ter as condições necessárias, né? Porque para isso só brincando de Deus mesmo. Se você tem aqui, como nesse caso de Walden 2, uma capacidade de organizar contingências no nível mais macro, você aumenta muito o poder, mas você não consegue garantir que você tem todas as contingências necessárias para fazer das crianças o que eu quiser. Então, ainda assim, você não tem muita variável que eu não tenho controle para pensar nisso, né? Mas, enfim, na essência, o que ele falou está correto. Se você me der as contingências necessárias, eu faço delas o que eu quiser. Mas, enfim, o Watson, eu via a personalidade dele provocando, assim. O Skinner não. O Skinner é um cara mais quadrado, assim, bem enquadrado na sociedade, no bom sentido da palavra. Tá? Até no sentido meio careta da palavra também. Tá? Assim, mas ele, né, de repente está falando de uma comunidade alternativa que controla as coisas assim, e, enfim, destrói a unidade familiar e pensa em outras coisas desse tipo também. Então isso aqui chama atenção. Voltando aqui ao livro, Fraser vai argumentar que quem nasceu na comunidade, ou seja, hoje ele tem até 10 anos de idade, vai ter mais facilidade para pensar, para aproveitar essas contingências que ele está falando que vai levar à felicidade. Quem veio adulto para a comunidade vai precisar se colocar sob o controle das regras do código. O código de Walden 2. E aí o Fraser já coloca aqui, Walden 2 não é democracia. Cara, Skinner chuta o pau da barraca, destruindo a unidade familiar, né, e depois vai dizer que não é democracia. Olha a revolução, cara. Ele vivia uma democracia capitalista quando ele escreve um negócio desse. Em pleno contexto ali de final de guerra mundial para início de guerra fria e aquele contexto assim, sabe, todo. Então, comunismo bombando, né, o nazismo e as coisas, tudo ali, né, de forma muito intensa. Tá? Então a gente vai colocar essa ideia, né, de que o Walden 2 não é democracia. A gente tem um código de regras que são determinadas pelos planners, né, que vou chamar uma tradução livre de diretores. Eu não sei como é que o livro em português se chamou. Ele vai chamar de diretores ou gerentes, né, alguma coisa assim.
e tem que seguir aquilo. Esse código pode mudar com o tempo, mas enquanto estiver valendo aquelas regras lá, tem que seguir aquelas regras. E aí eu consegui pescar, ele não traz o código, né, no livro, listado, 10 mandamentos. Ele não traz assim, sabe? Eu consegui pescar alguns aqui, que são: não fale com estrangeiros sobre assuntos da comunidade. Se você assistiu o Clube da Luta com Brad Pitt, né, a primeira regra do Clube da Luta: não fale sobre o Clube da Luta. Né, parece um pouco isso aqui, né? Não fale com estrangeiros, né, sobre assuntos da comunidade. Segunda regra: explique o seu trabalho para qualquer membro da comunidade que tiver interessado. Eles chamam de regra da aprendizagem. Todo mundo tem que ser capaz de fazer todos os trabalhos. Né? A comunidade precisa manter o know-how, não pode ser seu. Ele tem que ser da comunidade. Tá, aqui é uma perspectiva também, como eu falei, comunista raiz, né, ali das coisas. Outra regra: não fofocar sobre relacionamentos pessoais dos membros. Tá? E assim, por mais que eu consiga ver grande valor nessa regra, né, eu estranho ela também, né? Eles terem colocado isso. Primeiro, parece muito utópico, né? Deixar as pessoas não fofocarem ali para isso. O próprio Yuval Harari, naquele que escreveu o livro, um historiador israelense que escreveu o livro Sapiens, ele diz que quando o ser humano teve a revolução cognitiva, né, que aí foi logo ali que diferenciou o Homo sapiens dos outros hominídeos que existiam na época, né? Ele começou a usar a comunicação de forma abstrata. Ou seja, ele passou a falar dele mesmo e de relações interpessoais. Não era mais só cobra, perigo, aí todo mundo corria para cima das árvores assim, escapava da cobra. Sabe? Ele começou, o ser humano usou as palavras para falar das próprias relações e de si mesmo e de outras pessoas. Em outras palavras, a fofoca foi a verdadeira contingência que possibilitou um aumento de vínculo entre as pessoas, e os grupos de hominídeos, né, de Homo sapiens, cresceram muito mais do que de outros hominídeos que existiam na época, possibilitando a gente se adaptar melhor, né, no ambiente e até de alguma maneira contribuir para a extinção de outros hominídeos, né, o Homo erectus, o Homo habilis, o Australopithecus, sei lá, aquelas coisas assim, né, que ele tem lá. Então, essa regra da fofoca, né? Achei que, enfim, do ponto de vista evolutivo, ela tem uma origem importante para a gente estar agora explodindo dela, né, abdicando dela. Outra regra. Aí ele diz assim, ainda tem umas regras sociais no meio do caminho, que às vezes parecem triviais, pequenas, mas que o código achou importante. Que são: não espere ser apresentado para falar. Chegou numa roda, numa coisa, é cultural norte-americano, né? Você ser apresentado antes de você falar algumas coisas. Ele até dá alguns exemplos na primeira sessão, quando tem o primeiro encontro, né, do Steve, do Geminic com o Boris, e outros encontros também em Walden Chu. E lá o pessoal de Walden Chu não segue essa regra. Eles já chegam, se sentem à vontade para estar falando. E eles também eles não expressam. Aliás, perdão. Eles expressam com muita facilidade descontentamento ou tédio. E tanto o ouvinte quanto o falante ganham, segundo Fraser, quando você expressa isso. Ninguém se sente ofendido com isso, não, e as pessoas podem, de fato, focar, né, os relacionamentos onde mais interessa para cada um deles. Que faz parte daquela. Vamos tirar todos os esquemas aversivos de controle de cima dos comportamentos das pessoas que vivem nessa comunidade. Né? Regras como não argumentar com membros contra o código. Tá? Se você tem alguma dúvida ou se tem alguma reivindicação contra o código, você pode estudar as contingências. Ou seja, ver quais foram as experiências que foram feitas e que levaram essa regra até o código. Tá? O processo legislativo ele é experimental, né, em Walden Chu. E aí você pode argumentar contra os gerentes, os planners, né, diretores, sei lá, né, com relação a essa regra. E aí eles vão promover uma nova experiência e podem tirar a regra de repente, se for o caso. Mas, a princípio, enquanto você não faz isso, você tem que seguir aquela regra. Então ele ainda dá o exemplo da regra do tédio. Aí ele cita um estudo polêmico, que você vai expressar tédio. Ah, você está me entediando, tchau, vou embora, vou fazer outra coisa aqui. Né? E aí ele diz que teve um estudo polêmico até, mas que o resultado deu favorável, e eles fizeram uma peça de teatro. O cara que fez o estudo escreveu uma peça de teatro que divulgasse essa regra de forma mais didática. Aí, era o homem que entediou a todos. E foi um sucesso de resultado. Né?
a implantação dessa regra controlando comportamentos. Também a regra de não agradecer os outros. Olha que estranho, né? Ele diz que todo mundo é grato lá, você não tem que estar falando obrigado para ninguém não, porque ele não fez mais que a obrigação, e você assim desestimula competição e vaidade, tá? Que são coisas importantes. Não tem uma cultura competitiva e nem imperialista em Walden 2. É um comunismo raiz, né? Aquele comunismo, quase aquele comunismo agrário, né? Uma coisa assim. Tá? E aí nessa onda, né, eles vão discutindo. O Castle, que é filósofo, ele expressa que ele é muito bom para uma vida de tarefas cotidianas medíocres, tá? E que por isso o Walden 2 não se adapta, ele não foi feita para ele, né? Pode ter sido feito para outras pessoas, né? E aí o Fraser se irrita com esse argumento. Ele diz que em Walden 2 todo mundo é valorizado, independente de ser inteligentíssimo, professor universitário, outras coisas assim. E então ele valoriza todo mundo, respeita todo mundo, e ele não interfere em quem quer se destacar, em quem é acima da média. O cara tem tempo e espaço para poder progredir, né, ali fazendo isso. E aí encerra, é nessa hora que ele encerra falando que está com sono, né, dos benefícios do sono. Ele não dá muito espaço pro Castle ficar remoendo, né, uma certa autoimagem preconceituosa com as pessoas, né? E aí eles vão dormir. Né? No dia seguinte, o Steve e a Bárbara, né, eles bateram o martelo. Vão entrar para o Walden 2, eles vão casar o mais rápido possível e já começar a ter filhos para serem criados com condições iguais a de outros membros da comunidade. E ainda tem a vantagem, não vão conviver com gangues e outras coisas ruins que seriam comuns se eles tivessem que levar esse projeto de casar e engravidar no mundo fora de Walden 2. Né? Ele teria que demorar muito até conseguir um emprego, e aí tem que garantir o emprego e fazer as coisas, e aí uma casa, então a condição econômica e trabalhista ia demorar muito, e eles iam ter que demorar muito para casar e começar a ser feliz. Né? Ali eles queriam fazer isso logo, e aí viram em Walden 2 essa oportunidade. Então eles bateram o martelo ali, e aí surpreende já, né, Castle e Burris. Tá? O Fraser já fica feliz, né, com esse processo, ele está conquistando pessoas ali para isso. E eles começam a falar do sistema de saúde em Walden 2, tá? Que eles vão visitar lá e fala muito pouco, tá, do sistema de saúde. Mas ele bate nessas coisas ali de que o estresse é bem menor, então as pessoas vão ter menos problemas de saúde, e que as visitas ao dentista elas acontecem de 3 em 3 meses, que aí o trabalho preventivo é tão bom que eles praticamente acabaram com cáries, muito foco em educação básica. Né? E as visitas de 3 em 3 meses tornam as consultas rápidas e pontuais. Então a pessoa não acumula um problema, não sofre com um problema enorme. Tem que lembrar que nos Estados Unidos a situação de saúde é bastante complicada, né? Ela exige muito investimento financeiro. Tá? O governo oferece muito pouco, tá, para os seus cidadãos. Né? Muito pouca coisa pública, né, que eles oferecem ali aos cidadãos, cada um que se responsabilize com a sua questão de saúde. Então é quase um SUS, né, que eles estão colocando lá em Walden 2. Tá? Aqui você não precisa marcar, né, pensar em dinheiro ou ter outras preocupações assim, você vai lá nos médicos e eles vão ajudar, né, a ver qual é o seu problema e lidar com a sua saúde da melhor forma possível, com a melhor estrutura que você tiver aqui em Walden 2. Enfim, eu acho interessante o projeto do SUS. Não sou daqueles fanáticos que acham que o SUS acima de, né, tudo e qualquer coisa e, né, tudo é maravilhoso, tal. O SUS não. Né, o SUS tem um preço e ele não é barato. Né, mas achei interessante, né, como o Skinner traz essa perspectiva. A gente bate de novo, assim como a coisa do discurso da família, né, essa parte da saúde também bate, foi um tópico comum aí nos últimos anos, né, de governo aqui da gente. E para fechar, o Fraser revela que vai falar sobre política. Né? E aí ele revela que o planner, né, lá o diretor, ou o gerente, sei lá como é que tá lá o nome, ele decide em quem os membros de Walden 2 vão votar nas eleições. Porque ele considera que os objetivos de todo mundo daquela comunidade são os mesmos, então não faz sentido as pessoas estarem se envolvendo com política assim e desmobilizando a comunidade e deixando ela mais desorientada. Então quem vai decidir isso por eles são os gerentes e diretores, eles recebem orientações, né, sobre isso,
Coisa que no Brasil não é permitido, tá? Fazer esse tipo de coisa, lidar com as eleições assim. E aí eles levam as pessoas até lá nas eleições, todo mundo marca igual, e aí eles voltam e conseguem seus candidatos representando eles no estado e até mesmo no país, se for o caso. Né? Não chegam a conseguir nada no país, não. Pelo menos não no livro. Mas no estado, pelo menos que eles estão, eles conseguem, né, uma representatividade política, consequentemente se defender lá no legislativo. Né? Isso choca também. Né? Os personagens até reagiram um pouco. Eu fiquei mais chocado ali quando ele coloca umas coisas assim, tá? de contra a democracia. Tá? Mas ele tira a onda, o Fraser, dizendo que o sistema policial e o sistema judiciário estão praticamente zerados em Walden 2. Isso, segundo ele, é a força do argumento, né, de que todo mundo tem que votar no mesmo candidato. Ele quer um candidato que eles querem, né, ali em Walden 2. Tá? Além de aí depois no final ele toca no assunto religião, né, que ele diz que todo mundo tem liberdade de crenças lá em Walden 2, cada um pode, não, a comunidade não ensina esse tipo de coisa, mas quem quiser pregar esse tipo de coisa está livre. Eles ensinam uma visão científica de mundo, apesar de terem liberdade de crenças. E ele ainda diz que do mesmo jeito que em Walden 2 drogas têm bem menos frequência e intensidade, consumo de drogas tem bem menos frequência e intensidade, cigarro, álcool e outras drogas assim. Inclusive o Burris é fumante, e ele mesmo diz como diminuiu o consumo de cigarro em Walden 2, né, porque tem o que? Menos controle aversivo. Drogas são uma esquiva. Né? Quando você tem menos controle aversivo, você tem menos necessidade de se esquivar. Pelo menos o Skinner coloca utopicamente as coisas assim. Do mesmo jeito, as pessoas têm menos religião em Walden 2. Estão praticamente extintas as religiões lá, porque religião também é mantido por reforço negativo. Né? Os reforçadores positivos que a religião disponibiliza, a comunidade em Walden 2 está disponibilizando. Agora, eles se apropriaram dessas ferramentas para isso. Então, com essa parte revolucionária, né, sobre uma perspectiva de sociedade que o Skinner está trazendo, eu não sei se ele quer de fato isso ou se ele está dizendo, olha, assim seria uma sociedade utópica sem controle aversivo ou com o mínimo de controle aversivo possível. Então chegamos no terço final, né, daqui semana que vem a gente tem nosso compromisso com a Seleção Brasileira de Futebol, e aí na primeira semana de dezembro a gente fecha o Clube do Livro. Terminamos o último terço desse livro, o Walden 2. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Mandem aí seus comentários, percepções e sobre essa maluquice toda que o Skinner está propondo ali em Walden 2, para a gente ir trocando uma ideia. Valeu, gente. Beijo, tchau. Até daqui a 2 semanas. E acompanhem lá o Instagram da Psicursos, hein? Porque vai vir novidade aí do Clube do Livro. Próximo encontro eu digo quais são os livros e qual é o cronograma que a gente vai ter para o primeiro semestre de 2023. Beijo, tchau. Fui.